Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre convosco. Reunidos pelas graças que recebemos todos os dias do Senhor. Somos dignos nem mesmo de receber. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me. A notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as que escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele é muito emblemático, porque é uma cena que acontece após a ressurreição de Jesus, onde Pedro fala sobre o futuro de João. Mas quando Pedro pergunta o que aconteceria com João, e Jesus lhes responde que ele quer que fique vivo até quando ele voltar, né? E o que isso te importa? Apenas segue-me. Deixa no coração de Pedro uma suspeita de como isso iria acontecer, como este discípulo não morreria. Mas nós sabemos que isso não é pertinente. E essa passagem nos convida então a refletir sobre várias questões importantes, em todos os livros do mundo, mas nós vimos a palavra de Cristo manifestada na nossa própria vida, revelada em nós todos os dias, de modo cotidiano, e a gente tenta, em palavras, em gestos, em atos, manifestar a ação de Deus que gera uma mudança na nossa vida, que interior, a vontade de impulsionar sempre a caminhar. Buscar este Evangelho significa muitas vezes para nós avançar na caminhada. E aí o que a gente pode colocar ainda? Que a missão é mais importante. Jesus ele nos diz para nós não perdermos o foco da missão em detrimento de coisas menos importantes. Ele nos pede para que nós não nos preocupemos com a vida dos outros, que nossa vida é exclusivamente nossa e não compete a nós identificar ou questionar o que o outro faz ou o que o outro não faz. O Evangelho ele é muito claro, onde ele diz que a salvação é individual, mas a perdição também é individual. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós precisamos nos concentrar na nossa própria jornada e se o que nós fazemos é fundamental ou não em seguir o caminho da vocação e
chegarmos no final da nossa vida, né, no combate, guardando, como fala São Paulo. Mas e aí? Nós devemos ser individualistas? Não, muito pelo contrário. O convite é para que nós vivamos em comunidade. Mas a resposta de Jesus pode não agradar a todos, porque a dificuldade, a partir do momento em que nós desejamos o que não nos pertence, e é importante nós sabermos que aquilo que não nos pertence não deve ser importante para nós, mas sim a nossa vida precisa estar em concordância com aquilo que nos pede o Evangelho. E aí é muito difícil que a verdade do testemunho, né, que ele enraizar no nosso coração e enfatizar que tudo é possível ao ponto de vista de Deus. Não conseguimos compreender por que as coisas acontecem conosco ou por que nós estamos passando por essas coisas, essas provas, essas dificuldades. Mas a nossa fé que é testada, é a nossa fé que é colocada à prova. E aí a importância de nós vivermos a nossa própria vida, a nossa própria história, a nossa própria fé, é que nem tudo é plausivelmente copiável, nem tudo é plausível, nem tudo é mensurável. Muitas das coisas são mistérios que nós não vamos conhecer jamais, ou se um dia nos for dado a conhecer, nós provavelmente não vamos estar aqui, já vamos estar na glória. E a gente precisa sempre ter em atentas a nossa vida e a nossa palavra, de modo que nós vivamos da forma como nós falamos. Não sermos hipócritas já é um bom negócio, já é um bom começo, porque tantas vezes nós falamos das coisas, mas nós mesmos não fazemos as coisas que nós falamos. E aí quando a gente fala sobre a abundância da graça de Deus que ultrapassa os limites da compreensão, a gente pode ainda ir além, né? Porque é vivida através de cada um de nós. Isso tem que nos levar a buscar um relacionamento mais pessoal e próximo, tanto com Cristo quanto com os nossos semelhantes. Todos formados, criados à imagem e semelhança do Senhor. E esta imagem e semelhança é muito mais difícil de se alcançar do que a gente imagina. Porque a imagem é fácil, o difícil é a semelhança. Como uma experiência própria, no aprendizado que nós devemos ter sempre conosco. De modo que nossas experiências e as colocamos em prática, precisamos verificar até que ponto isso interfere na vida da comunidade ou da nossa própria família. E quanto mais nós damos, e quanto mais nós lamentamos e suplicamos, mais Ele nos ouve, mais Ele nos ensina, mais Ele nos alimenta, mais Ele nos cura. Cristo, os dias das nossas vidas e dias. Algo que nós precisamos tomar cuidado, porque se nós tropeçarmos, é o próprio Cristo que tropeça conosco. Lata de lixo. O que nós fazemos? Se nós negarmos o Evangelho de ontem, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E Pedro respondeu: Eu gosto de você, eu te quero bem. Eu simpatizo com você, na linguagem de hoje. Eu curto e compartilho você.
Amar é um verbo muito complicado para se escrever em poucas linhas ou em poucas palavras. Nós conseguimos dar para a obra da redenção e da salvação de Deus. Nosso relacionamento com Cristo, através dos nossos irmãos e irmãs. Respostas para esses nossos anseios, essas nossas dúvidas, esses nossos problemas, da onde ela vem? Quem é que nos orienta? Como esta resposta chega até mim? Todos os dias. Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, das nossas famílias, das nossas casas, das nossas comunidades, e permaneça para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Tenhamos um excelente fim de semana. E até a próxima.